Olá, eu sou o Vitor Rocha Damasceno, graduando em História e Licenciatura na Universidade Federal de Ouro Preto. Vim apresentar um pouco do que eu desenvolvi da iniciação científica que perdurou de setembro de 2023 a agosto de 2024. O título da iniciação científica é Fontes para a História da População Negra de Ouro Preto durante a luta pela emancipação e no pós-abolição. Essa iniciação contou com a orientação da professora doutora Janete Flor de Maio Fonseca, do Departamento de Educação e Tecnologias da UFOP, e com o financiamento PIBIC, Ações Afirmativas CNPq. Então, o objetivo central dessa iniciação foi o levantamento de fontes documentais primárias e secundárias, sejam elas manuscritos antigos, fontes bibliográficas, fontes iconográficas, fontes hemerográficas, que dessem conta da história da população negra do município de Ouro Preto. E pensando a agência histórica, a atuação política, os laços de afetividade, de solidariedade, de familiaridade desses sujeitos negros nesse período, que foi o período do pré-abolição, quando começou a luta emancipacionista, e no período pós-abolição. E entendendo também esses sujeitos escravizados, livres, libertos, ou recém-libertos após a Lei Áurea, como agentes transformadores do município, seja do cenário espacial ou seja do cenário cultural da cidade, e todos esses impactos que geram até os dias atuais. Como resultado desse levantamento documental, a gente teve uma maior análise nessa iniciação científica do livro de classificação de escravos do Fundo de Emancipação do Município, um documento que compõe o acervo do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto. Esse documento, que é um livro de 116 páginas, ele já começou a ser analisado por mim, pela minha orientadora Janete Flor de Maio Fonseca, numa primeira iniciação que desenvolvemos, que durou de 2022 a 2023. A iniciação com o título Fontes Documentais para a História da População Negra em Ouro Preto, 1850 a 1897. Nessa segunda iniciação científica, a gente conseguiu se aprofundar mais na análise documental, a gente já realizou a digitalização das 116 páginas desse documento e também já foi transcrito digitalmente mais da metade desse documento, que é um documento muito extenso, que conta com mais de 3.000 matrículas de escravizados. Nessa segunda imagem da apresentação, aparece uma parte dessa transcrição digital. E esse documento é muito interessante para a gente entender a população que estava escravizada nas últimas décadas do sistema escravista no município de Ouro Preto. E ela é muito interessante, pode gerar várias possibilidades de pesquisa. A partir desse documento, pode ser pesquisado, por exemplo, as famílias escravizadas, pode ser pesquisado a história das profissões, as relações de gênero, pode ser feita uma história censitária da população escravizada nesse período. E o levantamento documental não parou nesse documento, tivemos também o levantamento de outros manuscritos, como, por exemplo, algumas ações de liberdade que compõem o acervo do Arquivo do Pilar em Ouro Preto, também alguns documentos que estavam dentro dos abusos de vereança do final do século XIX no Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, que dentro desses documentos dos abusos de vereança a gente encontrou, por exemplo, algumas requisições de escravizados ou de pessoas aliadas a esses escravizados, requisitando a alforria desses sujeitos a partir do Fundo de Emancipação. A gente conseguiu achar também esses escravizados comprovando que eles eram casados, enviando certidão de casamento. Então, esses manuscritos, tanto do Arquivo do Pilar, tanto do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, eles são muito interessantes para a gente entender a atuação política e a agência histórica desses sujeitos negros nesse período, entendendo que eles não estavam alheios a todo esse processo de transformação, alheios ao movimento abolicionista, não reagiam pacificamente e cordialmente a todos esses acontecimentos. Outro levantamento também que a gente fez foi um levantamento de fontes iconográficas, onde a gente pesquisou gravuras, pinturas, fotografias desse período desse período pré e pós-abolição na cidade de Ouro Preto, tentando encontrar registros de pessoas negras dentro dessas fontes visuais, E a gente foi encontrando esses registros e catalogando, E usando como método de catálogo, como modelo de catálogo, essa segunda imagem da apresentação. Outra pesquisa também que desenvolvemos foi de fontes hemerográficas, foi uma pesquisa basicamente digital, A gente usou o acervo digital que está presente no site do Arquivo Público Mineiro e também utilizamos a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. E a partir disso a gente encontrou diversos jornais do período, principalmente no período pré-abolição, nesse período da luta emancipacionista, jornais que davam muita conta da gente entender a realidade dessas pessoas nesse momento. Então, a gente encontrou, por exemplo, jornais mais ligados à classe escravocrata, jornais, por exemplo, que traziam imagens de escravizados sendo vendidos, então escravizados que tinham fugido. E também encontramos jornais
produzidos pelas associações abolicionistas. Foram mapeados 3 jornais abolicionistas que eram produzidos no município de Ouro Preto, e dentre esses jornais nós encontramos 4 exemplares disponíveis digitalmente, né? Então, foi muito interessante a gente entender esses jornais abolicionistas para a gente pensar também quem eram os abolicionistas nesse período, quem eram as pessoas que estavam envolvidas em produção de jornais, qual era a mentalidade delas, qual era o tipo de abolicionismo que elas propunham também, né? E entendendo como que isso tudo aconteceu no município de Ouro Preto, né? Que no momento era a capital de Minas Gerais, e apontado por muitos historiadores como foco do movimento abolicionista no Estado. Então, essa iniciação científica, ela é muito importante para a gente tentar fazer um levantamento, né, documental, para que a partir disso sejam produzidas narrativas historiográficas, né, sobre esse período, que é um período muito pouco estudado no município de Ouro Preto, que é o período do século XIX, e principalmente sobre a história da população negra no século XIX, que é muito pouco estudada também, e a gente produzindo esse levantamento documental, que posteriormente a gente pensa em produzir um portal digital, né, com toda essa documentação, né, para que possa auxiliar a cidadãos do município, possa auxiliar também pesquisadores, para que a gente consiga produzir uma história, uma historiografia que resgate a narrativa, resgate o protagonismo, né, negro, o protagonismo popular na cidade. E os agradecimentos que eu tenho que fazer para essa iniciação científica ter sido possível, eu agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, ao SEAD, ao DET-UFOP, à PROP, ao GT Emancipações e Pós-Abolição em Minas Gerais, ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Ouro Preto e à CNPq.